É a música do Pink Floyd. Eu gosto de Pink Floyd, eu gosto de rock progressivo. Pink Floyd faz essa música e tem um vídeo dessa música que mostra, né, uma esteira de fábrica, as crianças nessa esteira sem rosto, né, com tipo uma máscara, todas iguais, vestidas iguais, sentadas iguais, e numa esteira de fábrica caindo num buraco. Caindo num buraco. Assim. Essa é a escola sem partido. Uma escola onde todo mundo cai num buraco. Vou falar sobre isso com vocês hoje. Sexta-feira, último dia da semana. Uma semana de 3 dias. Uma semana de primavera. Um sol que brilha abundantemente. Mas no cenário brasileiro, para variar, o sol não brilha. Paira uma névoa sobre as nossas cabeças, sobre esse país. A gente parece aquele trem do desenho animado que vai subir na montanha. Muita dificuldade, você vai subir na montanha. Aí de repente ele para, porque ele não consegue mais subir a montanha. E ele começa a andar para trás. Ele começa a descer de ré a montanha que ele subiu, porque não tem freio, vai descendo direto de ré. A gente está assim, cara, a gente está descendo de ré, meu amigo, minha amiga. Nós estamos descendo de ré. Está no Congresso para ser votado um projeto escola sem partido. Infelizmente, para nossa grande tristeza, apresentado por aqueles que se dizem deputados representantes dos evangélicos. Eles podem até ser representantes dos neopentecostais, dos evangélicos, e graças a Deus, eu já estou usando essa terminologia, não sou mais evangélico, eu sou protestante. Porque a gente já resolveu essa questão escolar no século XVI, quando nós separamos igreja e Estado. É muito clara essa separação. O Estado cuida das coisas do Estado, a igreja cuida das coisas da igreja. Educação, ensino é coisa do Estado. Formação da criança, formação educacional, se dar com a sociedade, no relacionar-se com os outros, é coisa da família. E no nosso caso, no meu caso, como protestante, como reformado, está ligado à igreja, claro, porque eu batizei meu filho quando era criança e prometi que ia levá-lo à igreja para aprender com os mais velhos, aprender da fé, para poder dar testemunho dessa fé. Então meus filhos pensam protestantemente, porque eles foram ensinados assim. Agora, colocar o Estado dentro da igreja é querer que o filho do vizinho, que é espírita, que é umbandista, que é católico romano, pense igual a mim. E não vai ser nunca, porque ele pensa do jeito dele. Então não existe escola sem ideologia. Eu acho que a escola deve perder essa característica que adquiriram algumas delas por alguns professores bem radicais, pontuais, um lugar bem pontuais. É uma minoria dos docentes que passaram a ter a levar para a sala de aula suas questões político-partidárias, questões de partido. Então essas questões têm que ser realmente extirpadas da educação, porque a educação não é lugar de fazer propaganda partidária, nem da esquerda nem da direita. Ouviram o pessoal da direita? Também, de um lado e do outro. Aí vem agora o Partido Republicano, que é ligado à Igreja Universal, é o partido da Igreja Universal, pediu autorização ao MEC, recebeu autorização para montar uma faculdade em Brasília para formar políticos, uma faculdade de ciências políticas.
Mas que ciência? Porque ciência pressupõe análise, pressupõe pesquisa, pressupõe o contraditório, pressupõe ver todas as linhas de pensamento. E como é que um partido único que monta uma escola vai dar essa liberdade? Não, um partido vai ensinar aquilo que só o partido acredita. Portanto, é sim uma escola ideológica, uma escola partidária. E aí apresenta um projeto político que está, infelizmente, tramitando naqueles cabeças de bagre, chamado Câmara dos Deputados, que ainda aceitaram o projeto e aceitaram discutir esse projeto, chamado Escola Sem Partido. E aí, o presidente eleito, em vez de escolher o melhor candidato para tratar da educação das crianças, para ensinar as crianças, para poder reverter essa pouca vergonha que é a educação brasileira, que é dar condições de nós entrarmos no primeiro mundo pela porta da frente, como fez a Coreia, como fez a Finlândia, como fez a Noruega, que é a educação, como fez a Islândia recentemente, que é a porta da educação. Em vez de nomear um ministro que tenha condições de tocar esse projeto para frente, fica recalcitrando, bonita essa palavra, né? Fica recalcitrando porque os evangélicos não gostaram do nome que ele apresentou, porque o sujeito não assina embaixo a Escola Sem Partido e fez críticas ao projeto. Estou falando da sugestão dada pelo Instituto Ayrton Senna, do educador, para assumir o Ministério da Educação. Vê, Instituto Ayrton Senna, não pode nem dizer que é de esquerda. Pior, você sabe quem é Viviane Senna, que cuida do Instituto Ayrton Senna? É filha de pastor presbiteriano. Então a Viviane Senna, que é filha de pastor presbiteriano, indica um educador de escola, um educador de peso, para assumir o Ministério da Educação. Os evangélicos, meia dúzia de evangélicos que se diz representantes dos evangélicos, grita para lá e para cá que não quer o nome, e o Bolsonaro tira o nome porque os evangélicos não gostaram. Evangélico coisa nenhuma, meia dúzia de gato pingado, meia dúzia de quem não pensa, meia dúzia que é guiado pela cabeça dos outros. Certo está a Viviane Senna. É protestante, essa é protestante. Não mexe a igreja, não enfia a igreja no meio do Estado. Porque quando você enfia a igreja no meio do Estado, já falei isso aqui no outro papo, a coisa nunca vai bem. Sempre a igreja se dá mal. E vai acontecendo de novo. Então, meu caro, não existe escola sem partido. Não existe escola sem ideologia. Porque não existe uma pessoa sem ideologia. Todo mundo tem a sua ideologia e a sua ideologia transpira pelos seus poros. Para usar uma expressão freudiana, ela transpira pelos seus poros. A ideologia, ela transborda a sua mente e como uma cachoeira cai nas mentes que estão ao redor. Heidegger. O seu pensamento é a sua vida. Vamos falar de Jesus? A sua boca fala do que o seu coração está cheio. E quando Jesus fala coração, não é sentimento, não. Porque para a antropologia hebraica, o coração é o lugar que se pensa. Na antropologia judaica, você sente com o estômago e pensa com o coração. Então Jesus fala assim, a sua boca fala do que a sua cabeça está cheia. Seria uma tradução mais literal do texto para os dias de hoje, antropologicamente adequada à nossa situação, ao nosso entendimento. É isso mesmo, nós falamos daquilo que cremos, daquilo que acreditamos e nos guiamos por esses atos. Quando Pedro nega Jesus, Pedro está sendo discípulo, mas Pedro está sendo político. Pedro é zelota. Pedro é da ala esquerda do judaísmo. Ele quer derrubar os romanos. E ele fica decepcionado com Jesus porque ele achava que Jesus ia ser um grande líder político e Jesus não era. Quando Judas trai Jesus, ele trai porque ele acha que pressionando Jesus
pressionando Jesus numa situação de crise, de vida, de perigo de vida, Jesus vai se manifestar, vai chamar os anjos e vai instaurar o seu reino pela força. Por quê? Porque Judas é sicário. Sicário vem da palavra sica, portadores da sica. A sica era uma pequena faca que se alojava no pulso e que esses guerrilheiros usavam para cortar o pescoço dos romanos. Sim, a maior alegria de Judas era cortar pescoço de romano. E aí, quando ele vê que Jesus não vai apoiar a sua ideia revolucionária de matar todos os romanos, o que ele faz? Ele traz Jesus para forçar Jesus a uma situação, e Jesus não entra na de Judas. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. A igreja ainda não aprendeu isso. O que significa isso? O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é na Câmara dos Deputados. O reino de Deus não se instaura por leis. O reino de Deus não se instaura elegendo deputados, elegendo senadores, elegendo presidentes. O reino de Deus se instaura nos corações. A ideologia cristã é a ideologia do amor, da compreensão, da misericórdia, do entendimento, da aceitação, do diálogo, do debate. É a teologia que vê o outro como outro. Jesus nunca viu ninguém como querendo ser a sua cópia, mas Jesus sempre olhou o outro como outro e respeitou o outro naquilo que ele acreditava, naquilo que ele e comparava com aquilo que ele pregava. Ele nunca deixou de dizer o que ele queria, nunca abriu mão da sua, vamos dizer assim, entre aspas, Jesus nunca abriu mão da sua ideologia, mas também ele nunca quis enfiar a sua ideologia à força na cabeça de ninguém. As pessoas que seguiram Jesus seguiram por amor. E a igreja evangélica, a igreja cristã, cresce nos primeiros séculos, não é porque ela está com o Estado, ao contrário, ela é perseguida pelo Estado. Ele é perseguido, o Estado quer fechar a igreja. Se o Estado pudesse, o imperador perseguia os cristãos, jogava por leões, usava como tocha para iluminar a cidade. O que menos tinha naquela época, no primeiro século, não tinha, era tolerância. A igreja não tinha nada a ver com o Estado. Igreja é uma coisa, Estado é outra. E hoje nós temos justamente o contrário, a igreja querendo ser Estado. A igreja querendo impor a sua ideologia, a igreja querendo ditar ideologia, a igreja querendo coibir ideologia, como se isso fosse possível. Como se fosse possível dizer para o outro: não pense, pense pela minha cabeça, pense pelo que eu penso, acredite no que eu acredito. Tolo. As pessoas acreditam no que querem, pensam na sua própria cabeça. Ninguém pensa igual. Ninguém pensa igual. Cada um de nós é um ser diferente e único, criado por Deus, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. E muitas vezes elas convergem, em muitas coisas elas se igualam, mas em outras elas são diferentes. Por isso que eu digo que na fé a gente deve se igualar. Temos que ter a mesma fé, a fé no Cristo, a fé no reino de Deus. Há coisas que nos igualam, a nossa ética, a nossa justiça, a nossa visão de vida, a nossa filosofia de vida, ela é pautada no Evangelho. Portanto, ela é convergente. Mas as nossas opiniões, elas são diferentes. Que bom por isso. Voltando ao início do nosso papo, eu gosto de rock progressivo. Minha sogra gosta de Roberto Carlos. Eu odeio Roberto Carlos. Ela ama Roberto Carlos. Eu gosto de Pink Floyd. Ela diz que é coisa maluca, parece música de doido. Enfim, ideias diferentes, opiniões diferentes, gostos diferentes. Que bom que nós somos diferentes, porque isso nos faz verdadeiramente cristãos, porque Deus nos ama na diferença.
Deus te abençoe nessa manhã de segunda-feira, abençoada manhã de sexta-feira, o último dia da semana. E nós só vamos nos ver agora na segunda-feira. Bom sábado, bom domingo. Não deixe de ir à igreja, não deixe de estar na igreja. Cuide da sua fé, da sua vida e principalmente seja mais cristão, seja mais protestante, seja mais discípulo de Jesus do que discípulo dos homens. Beijo, fui!